Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui naquele projeto da intercessão. Quero sempre lembrar a você que a sua oração tem muito poder e dentro desse projeto é muito importante que você assista todos os vídeos. Nós estamos trabalhando na oração dividida em 3 partes, início, meio e fim, né? Adoração, louvor e adoração, louvor com agradecimentos, depois confissão, que é o que eu vou tratar hoje, e também a súplica ou intercessão, que eu vou tratar no próximo vídeo. Para hoje eu quero trazer você a um texto bíblico que se encontra em Isaías 59, versos 1 e 2. Acompanhe comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, ou vos não ouça. Então, eu creio que este que está aqui, a razão ou o gargalo onde muitas orações ficam bloqueadas ou sem a devida resposta. Tem também um outro texto em Salmos 66, verso 18, que ele diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ali algumas traduções trazem vaidade, outra iniquidade no meu coração, que é a questão do pecado não confessado. Em Provérbios também, se não me engano, 28, me parece que 13, diz: aquele que confessa e deixa, né, alcançará o favor do Senhor, né? Ou a misericórdia. Diz aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E assim nós temos muitos outros textos. E é muito importante hoje que você preste atenção nesse vídeo para que você entenda a importância da confissão, esse momento da oração. Começamos a oração com louvor, adoração, olhando para Deus. E depois de olharmos para Deus e gastarmos um tempo, ou investirmos um tempo vendo a beleza do Senhor, a santidade do Senhor, agora é importante nesse segundo momento olharmos para nós mesmos. E diante do Senhor, da santidade do Senhor, percebemos então como Isaías percebeu: ai de mim, né, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio, né, de um povo também pecador, e meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Mas ao fazer a confissão de que era pecador, Deus envia um dos anjos que vai até ele, e Isaías é perdoado e pode ouvir a voz do Senhor. Então, é muito importante esse momento da confissão, porque é exatamente aqui que muitas orações ficam no entrave, e a partir do momento que você aprender a investir também um tempo na confissão, você vai começar a ver respostas que pareciam que estavam travadas, que não chegavam até a sua vida, e portas vão se abrir e coisas vão começar a acontecer. Porque na verdade nós pecamos por varejo e pedimos perdão por atacado. Ó Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas com Deus não funciona assim. No momento da oração, no momento da confissão, tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer ao seu coração deve ser confessado ao Senhor. E uma vez que você confessar o seu pecado, e não importa que foi ontem ou quando foi, uma vez que você confessou o seu pecado, tenha certeza de que você também foi perdoado. O processo envolve arrependimento, que é um momento triste, é uma tristeza que sentimos ao pecarmos contra o Senhor, a falharmos, né, diante do Senhor. Envolve conversão, que é aquela decisão que nós precisamos tomar: a partir de hoje vou deixar este pecado. E aí também
a confissão, quando repetimos com os lábios, falando para o Senhor a respeito do nosso pecado e pedindo perdão, concordando com Deus sobre as nossas faltas. Então, quando há esse arrependimento, essa conversão e essa confissão, então há perdão de Deus. Toda vez que houver arrependimento genuíno, sincero, também haverá o perdão de Deus. A palavra de Deus em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, uma vez que confessamos, e confessar é repetir com os lábios, uma vez que confessamos e que no nosso coração de fato há um arrependimento genuíno, há uma decisão de conversão verdadeira de abandonar o pecado, então haverá certamente o perdão de Deus. Não importa o pecado, porque a Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Então não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser aquele que não foi confessado. Esse momento da confissão é muito importante, porque é o momento exatamente quando nós estamos confessando ao Senhor o nosso pecado. E nós temos alguns pecados que são fáceis de nos livrarmos deles, mas nós temos também, às vezes, vícios. E os vícios são duas coisas: idolatria e fortaleza. Vício é tudo aquilo que nós estamos sempre fazendo pela última vez. O vício é uma idolatria, porque no início o vício serve a pessoa, mas com o tempo o vício vira a mesa e a pessoa que passa a servir ao vício, o vício se torna uma espécie de ídolo a qual a pessoa serve. O vício também, ao mesmo tempo ele é uma idolatria, ele é também uma fortaleza, porque ele é algo difícil de vencermos, há um processo longo de libertação. Mas é também uma brecha onde Satanás ganha legalidade para nos infligir algumas derrotas ou nos golpear. Porém, a boa notícia é que o sangue de Cristo pode nos libertar. Precisamos crer na eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo para nos libertar. E a palavra de Deus diz também que as nossas armas são poderosas, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, né? Um dos segredos é levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então precisamos entender essa situação e, com relação aos vícios, precisamos não apenas confessar com realmente no coração um propósito de deixar, de abandonar aquele vício e de nos libertarmos daquele vício, como também precisamos ser persistentes nesse processo até que de fato ganhemos total libertação, porque foi para isso que Jesus nos libertou, para sermos livres. Então esse é um momento importante da oração, quando confessamos ao Senhor. E ainda que alguns pecados nós possamos estar repetindo, nós precisamos estar confessando, e Deus vê que no nosso coração nós queremos vencer e devemos ser persistentes até aquele momento em que o Senhor nos der completa libertação dos vícios. O que é esse momento da confissão? O momento da confissão é um momento como aquele momento que Davi teve quando ele cometeu uma falha muito grande. Davi pecou o pecado de adultério com Batseba ou Batseba, e ainda planejou a morte de Urias, o esposo de Batseba. Foi um pecado terrível que Davi cometeu.
E depois daquilo, ele foi confrontado, e quando Deus envia o profeta Natã até Davi e confronta ele sobre aquele pecado terrível, Davi diz para o profeta, está em 2 Samuel 12, se não me engano, 12, 13, quando Davi fala com Natã: pequei contra o Senhor. E o Natã diz para ele: olha, você de fato pecou, mas Deus perdoou o seu pecado. No entanto, por causa que isso deu oportunidade do nome do Senhor ser blasfemado, essa criança, fruto do adultério, ela não vai sobreviver. E de fato aquela criança não sobreviveu, mas Deus presenteou Davi e Batseba com Salomão, o qual Deus o amou e foi pelo menos um bom tempo da sua vida no início, e um bom tempo ele foi muito fiel ao Senhor e abençoado. Mas eu quero destacar para você algo importante na vida de Davi, o porquê Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não pecasse, que o único que não pecou foi o Senhor Jesus, mas porque Davi, ao ser confrontado com a palavra de Deus, com o profeta de Deus, Davi não arranjou desculpas, nem subterfúgios. Davi disse: pequei contra o Senhor. E aí no Salmo 51 também, no verso 4, Davi, mais uma vez ali ele fala: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor somente, fiz o que era mal. E Davi não esconde o seu pecado, ele não tenta arrumar desculpas. É muito lindo isso em Davi, quando ele assume a responsabilidade do seu pecado, ele confessa o seu pecado. E ele recebe então de Deus o perdão, porque havendo confissão, havendo conversão, havendo confissão, arrependimento genuíno, há o perdão de Deus. E assim Davi foi perdoado. E quando ele diz: pequei contra ti, é porque todo pecado ele é primeiramente contra Deus. Lembre-se lá do filho pródigo, em Lucas 18, se não me engano, quando o filho pródigo decide voltar para a casa do pai, ele sai a um discurso e ele diz, quando chegava, a dizer: pai, pequei contra os céus e diante de ti, porque primeiramente o pecado é contra Deus. E o filho pródigo se arrepende, ensaia um discurso do seu arrependimento, de um pedido de perdão, e a Bíblia mostra que quando ele volta para casa, o seu pai o abraça, dá um beijo nele e recebe ele novamente como filho. Isso nos fala do amor de Deus e de como Deus ele tem prazer em perdoar aquele que de fato se arrepende, aquele que está querendo deixar e abandonar o pecado e viver uma vida de comunhão e santidade com o Senhor. Eu estava estudando aqui em Belo Horizonte, fazendo meu curso para ser pastor, estudando teologia no Colégio Batista, e todas as quartas-feiras nós tínhamos um culto ali com os seminaristas e quase sempre traziam algum pregador de fora. E eu me lembro num daqueles cultos em que tinha um pastor, não me lembro de fato o nome dele, mas lembro que pediram para que ele fizesse uma oração. E ele então começou a sua oração, e na sua oração ele disse no início da sua oração: Senhor, nós estamos aqui, genuflexos ante a tua presença. Genuflexos. Eu agarrei nessa palavra. Eu não sabia o significado dessa palavra e comecei a pensar ali. Ele disse genuflexos, mas eu não sei o que é genuflexos. Ao mesmo tempo ele disse: nós estamos aqui. Eu pensei: eu também estou genuflexo, mas o que é genuflexo? E eu fiquei com aquilo e acabei não sabendo mais o que aquele pastor orou. E só com o passar dos anos, quando eu já estava atuando como pastor, e antes de celebrar uma cerimônia de casamento, quando estive com um casal e o cerimonial, planejando ali a cerimônia, e o cerimonial perguntou àquele casal: vocês vão querer o genuflexório? Então naquele momento eu perguntei: o que é o genuflexório? Ele falou: que é o móvel onde os noivos se ajoelham para aquele momento da bênção das alianças. Irmãos, naquele momento que eu me lembrei da oração e eu entendi que estar genuflexo é estar
encurvado, ajoelhado, inclinado, né? Então aquele pastor queria dizer, nós estamos aqui inclinados ante a tua presença. Mas olha para vocês verem, foi uma oração linda, certamente aquele pastor orou com seu coração aberto diante do Senhor, mas eu me agarrei ali naquele genuflexo. E hoje eu quero dizer para você que Deus não está tão interessado nas nossas palavras lindas. A oração linda não é exatamente essa, cheia de palavras lindas, que às vezes nós fazemos no templo, em alguns lugares, né? De fato, Deus se agrada daquela oração, né? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Ali, quando nós falamos, né? E falamos do nosso coração mesmo, diante do Senhor. E eu quero colocar aqui fazer um link, uma conexão com aquela situação, aquela oração do fariseu e do publicano, né? Apenas considerando esse lado da oração, esse aspecto de buscar a beleza da oração. A Bíblia, Jesus conta também lá em Lucas a respeito do fariseu e do publicano, e ele diz que o fariseu, ele entrou, estava de pé diante do Senhor orando e falando, ó Senhor, eu não sou como os demais homens, nem como aquele ali, eu dou dízimo, eu jejuo, e começou a falar de tantas coisas que ele fazia. Mas Jesus diz que lá no fundo, um publicano, obviamente os judeus não gostavam desses publicanos, e esse publicano, diz Jesus, que ele nem ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no seu peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus falou, olha, esse foi justificado, aquele outro não, ele já recebeu a glória que ele queria, porque ele próprio se justificava. Mas o publicano, que reconheceu, que confessava ser pecador, esse foi perdoado por Deus. Eu quero dizer para você da importância dessa confissão, desse momento da confissão. Preste atenção. Deus mandou Moisés, ao fazer o tabernáculo, um dos móveis que Deus pediu foi uma pia de bronze para que os sacerdotes, antes de oficiarem, exercerem o seu ofício sacerdotal, eles pudessem lavar as mãos, os pés. E é tão sério isso que Deus falou, olha, se eles não fizerem isso, eles vão morrer. Eles não podiam adentrar para ministrar, oficiar, sem antes lavarem as mãos e os pés. Naquela época as estradas eram muito empoeiradas, o tabernáculo era todo coberto de ouro e muito limpo, e Deus então exige que os sacerdotes, antes de oficiarem, eles se lavassem, se limpassem, para depois oficiar. Obviamente que essa limpeza exterior simbolizava também uma limpeza interior. Naquela época existiam duas figuras, a figura do sacerdote e do profeta. O profeta era aquele que representava Deus diante dos homens. E o sacerdote, aquele que representava os homens diante de Deus. E os sacerdotes, antes de interceder pelos homens, eles precisavam estar também limpos, porque ninguém pode estar ou permanecer na presença de Deus se não estiver limpo. Assim também eu e você, nós não podemos interceder, nós não podemos suplicar por nós nem por ninguém, sem antes estarmos limpos. E o momento em que nós fazemos isso é exatamente o momento da confissão, quando confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você que está caminhando para se tornar um intercessor, e vai ser uma bênção na sua vida, você vai experimentar momentos de comunhão. No livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar, o autor diz que você vai acabar descobrindo que o grande valor de investir tempo na oração não é pelas conquistas, as bênçãos que chegam, mas exatamente pela comunhão com o Senhor.
o seu prazer vai ser tão grande, a paz que vai encher o seu coração vai ser tão grande, você vai ver que aquilo vai ser o maior galardão seu, a maior alegria, esse tempo na presença do Senhor. E eu quero deixar então com você hoje essa mensagem. É aqui que muitas orações ficam travadas sem as devidas respostas. Este é o gargalo da oração de muitas pessoas. Qual o problema? O problema está exatamente no momento da confissão. Lembre-se de Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ao mesmo tempo, confessa, e quando você confessar, tenha certeza de que recebeu o perdão de Deus, porque é isso que a Bíblia garante. Agora, às vezes, Deus perdoa, porém a própria pessoa não se perdoa. Porque a nossa mente ela é um tribunal e na hora que fazemos alguma coisa, ela dá o veredito certo ou errado. E muitas vezes Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Há muito tempo atrás eu li de C.S. Osborne, a arte de aprender a amar as pessoas, porque é muito importante, porque a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas se nós não nos amamos, nós vamos tratar o próximo também da mesma forma. E nos amar é também nos perdoarmos. Nós precisamos nos apropriar do perdão de Deus. Se a palavra de Deus diz lá em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, nós precisamos tomar posse. Então confesse, e nesse momento de confissão, confesse todo o pecado diante do Senhor. Diga, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu me arrependo, perdoa-me, Senhor, me liberta, me livra, me dá uma vida de comunhão, de retidão com o Senhor, ensina-me a caminhar com o Senhor. E a partir desse momento que você assim orou, o caminho está livre para você, de total acesso à presença do Senhor, e também as bênçãos irão certamente chegar até a sua vida. Mas não se esqueça, é um momento difícil, porque é um momento de contrição, é um momento de tristeza. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que choram serão consolados. Ali é chorar pelos nossos pecados, quando de fato nós entendemos que o pecado é algo grave. Afinal, o pecado é o rapto da misericórdia de Deus. E o pecado é que fez com que Jesus morresse na cruz, não o pecado dele, ele nunca pecou, mas o meu e o seu pecado. O pecado da humanidade foi que levou Cristo até a cruz. Então o pecado é algo grave, porque cometemos contra um grande Deus, um Deus santo. E o Senhor quer também que nós possamos espelhar a santidade dele, viver em santidade. Isso é uma bênção do Senhor para nós. Então, que Deus abençoe você, que você também possa investir tempo neste momento da confissão. Fica aqui hoje esse vídeo. Ainda há um outro vídeo que eu quero fazer sobre o final da oração, porque no início da oração é um olhar para Deus, quando vemos Deus na sua grandeza. O meio da oração é um olhar para o nosso coração, que é esse vídeo que estamos fazendo hoje sobre a confissão, e o último vídeo que estaremos gravando sobre a oração, vencendo através da oração. Vamos falar sobre então a parte final da oração, que é a intercessão ou súplica, que é um olhar agora para o próximo, que está sofrendo, que está em aflição, e enxergando as pessoas como Deus as vê, como Jesus olhou e ouviu as multidões como ovelhas que não têm pastor, e compadeceu-se dela. Jesus foi um grande intercessor, o maior que houve até hoje. Se você ler lá em João 17, você vai ver que ele orou por mim e por você. E assim todos os grandes homens de Deus. Moisés foi um grande intercessor, e assim Elias e tantos outros. E você também pode, e em nome de Jesus vai ser também um grande intercessor, né? E isso vai ser uma bênção para você e para tantas outras pessoas. E só nos céus você vai conhecer a extensão do seu trabalho, a resposta das suas orações. Quantas coisas Deus fez por meio da sua oração, da sua comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Não se esqueça disso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.